Olá, queridos seguidores. Vamos falar por esses dias sobre um tema chato, difícil, mas necessário. Vamos falar sobre divórcio. A dor e a ferida que ninguém vê, né? O divórcio, ele não começa no papel, na hora que você assina o termo de finalização. Não. Primeiro, antes disso, ele é um processo que muitas vezes é lento, na maioria das vezes é lento, né? E às vezes é até rápido. Um processo que começa com afastamento emocional, separação dentro da própria casa dos dois, né? Que envolve falta de diálogo, solidão. O diálogo, por incrível que pareça, as pessoas às vezes falam muito e até brigando e acham que estão dialogando. Um diálogo verdadeiro, ele está implícito e tem que compor pelo menos duas coisas importantes. Uma escuta ativa, eu conseguir ouvir sem julgar o meu interlocutor, meu cônjuge, uma escuta ativa, uma escuta empática, validando o que o outro está falando, né? Claro que depois pode haver resposta, pode haver perguntas, pode haver réplica e tréplica no diálogo, mas a escuta ativa e você validar o que a pessoa está falando, isso dá para ela confiança de que ela pode falar. Então, muitas vezes, os casais têm muita dificuldade nesse ponto. Às vezes, a falta de entendimento não tem a ver com outras faltas, tem a ver com a falta de entendimento no diálogo, ou nessa escuta ativa e nessa empatia de tentar, no mínimo, se colocar no lugar do outro enquanto ele está falando. Então, isso gera com a impossibilidade de diálogo, e tem pessoas que fazem o oposto, que é também uma forma de dialogar, dialoga com silêncio. Se eu quero maltratar, afastar ou punir o meu cônjuge, há pessoas que têm facilidade, principalmente os melancólicos, os fleumáticos. Sanguíneo não aguenta muito não, sanguíneo tem que falar, colérico fala um pouco mais, mas fleumático e melancólico, eles têm uma tendência de se isolar e pune o cônjuge com o diálogo do silêncio, porque o silêncio também fala, não é? Então, é quando vem a solidão e o afastamento. E a solidão é a pior de todas, quando ela é uma solidão com alguém próximo de você, ou estando com alguém, ou tendo alguém nesta casa, nesta família. A solidão acompanhada é a pior delas. Você já deve ter ouvido falar disso, né? Estou simplesmente ali como, sabe, aí tipo entra aquela indiferença que o outro e a cadeira, a mesa ou o sofá parece ser a mesma coisa, porque não tem interação, né? Bloqueio da interação. Então, muitas vezes o diálogo morre quando a pessoa também não só fica calada, mas quando ela tem respostas monossilábicas, aquelas respostas sim, não, já fiz, não vou, não quero, não dá oportunidade de expressar sentimento. Então, isso também tem a tendência de bloquear uma comunicação verdadeira, uma comunicação que poderia dar certo, uma comunicação que poderia fluir, poderia resolver as questões e os problemas, né? Então, o divórcio, muitas vezes, ele está sendo desenvolvido, ele está sendo construído ou cavado aí, nessas relações dentro de casa, né? Uma coisa também que muitos casais, às vezes, estão com dificuldade, estão
se divorciando. Eu já vi na minha caminhada, já presenciei, que eu olhava para o casal assim e via, esse casal não precisa se divorciar, mas o que está afastando eles é a família de origem, tanto de um lado quanto do outro, ou de um dos lados. Família de origem precisa se desligar no sentido de dar autonomia para os dois resolverem as questões juntos da forma que eles quiserem, da forma que eles quiserem. É claro que tem famílias que são super sensatas, tem pais e tem mães que dão conselhos ótimos, maravilhosos. Se você tem uma família assim, ok, não deixe de ouvir. Mas tem pai, tem mãe que não consegue escutar, entender de forma neutra o marido ou a esposa do seu filho ou da sua filha. Entende? Sempre vai ouvir com aquela escuta de mãe que o meu filho é perfeito, a minha filha é perfeita. Isso atrapalha muito num casamento, num relacionamento, porque não existe ninguém perfeito. Todos nós somos falhos, cheios de defeitos. A mãe é que a gente tem mania de ver nossos filhos, né? Bons, ou até às vezes algumas, né, passam a mão nos erros. Não é o meu caso, graças a Deus. Mas assim, então a família de origem pode ser um fator que contribui para o divórcio se ela não souber deixar, se ela não souber dar autonomia, se ela começar. Outra coisa importante, autonomia aí entra autonomia emocional, resolução dos conflitos, autonomia de mudar da casa dos pais, ter a sua própria casa, gerir essa casa e pagar as contas financeiramente, autonomia financeira. Tem muitos filhos que casam amparados nos pais. É claro que tem pais que têm condição de dar uma casa, tem condição de ajudar com alguma coisa, né? Ok, isso sendo combinado, não há nenhum problema nisso, mas os filhos precisam de autonomia. Porque eu já vi famílias de origem estragando um casamento que poderia dar certo, né? Aí vem um monte de questões, sogra com nora, né? Sogro com genro e vice-versa, que podem trazer atritos. E na verdade a gente está percebendo que às vezes o casal tem chance, tem condição de se alinharem, se ajustarem, tem chance de dar certo. Mas as famílias de origem puxam para um lado, puxam para o outro. Isso é um fator, um deles que ajuda o divórcio. Mas o divórcio, ele entra por N fatores, muitos fatores, né? De acordo com pesquisas e de acordo com estatísticas, o maior deles, o número 1, o carro-chefe que leva as pessoas ao divórcio, é o adultério, quando não há capacidade para o perdão. E há pessoas que perdoaram e o cônjuge reincindiu na mesma falha novamente, às vezes uma, às vezes duas. Aí a relação fica insustentável, porque confiança, lealdade, fidelidade são pilares que sustentam um casamento saudável. Então, às vezes o divórcio vem por isso. E eu já vi divórcio não por adultério, não por maus tratos. Eu já vi divórcio até porque não brigavam. Talvez se brigassem um pouco, sabe? Aquela pessoa que está ali falando e você precisa contestar e não contesta e caem os dois na indiferença. Isso também acaba em divórcio, né? Porque o casamento é um lugar de inter-relação, é um lugar de dinâmica familiar, é um lugar de troca significativa, é um lugar de resolução de conflito. O casamento é tudo isso. E muitas vezes os casais e os cônjuges não caminham por esse caminho e tem coisa que eles acham. Tem pessoas, dependendo do comportamento, do temperamento da pessoa, ela vai achar que o silêncio ou o tempo vai resolver. Eu digo que tempo e silêncio não resolve determinadas coisas.
O tempo, ele é senhor de algumas coisas, mas de determinados conflitos no casamento, não é, né? O tempo, ele ajuda na solução de um luto, né? Esse tipo de coisa, de uma dor que você terminou de enfrentar, mas está buscando resiliência e com o passar do tempo, algumas cicatrizes ficam, outras vão ficar bem e vamos sarar. Mas para conflitos, não. Tempo não resolve algo que está ali incomodando, machucando, afetando. Não resolve. Tem que haver diálogo, disposição para abrir mão de algumas coisas. E é isso que faz com que um casamento possa caminhar durante muitos anos, né? Eu vou completar 39 agora esse mês de casado. Já teve muitos ajustes, já teve choro, já teve discussão, já teve tudo isso. Mas hoje estamos em paz, graças a Deus, tudo bem, tudo tranquilo. De vez em quando tem uma palavra atravessada e eu olho já como eu digo para as minhas amigas, que eu tenho 39 anos de fundo de garantia, ou seja, investindo, né? Eu pergunto, precisa falar assim comigo? Você prestou atenção em como você falou, né? E a gente acerta. Pedido de desculpa, pedido de perdão e vamos caminhando. Mas é para ser bom, é para ser agradável, é para ser prazeroso. Casamento não é para ser peso, tá? Falaremos mais sobre esse tema em próximos vídeos. Deus te abençoe.